Parabéns! Você acaba de acordar para mais um dia sem manual de instruções. Não tem tutorial, não tem legenda e, spoiler, o sentido da vida que te prometeram não foi enviado. Deve ter sido extraviado junto com as meias da sua máquina de lavar. Você já se perguntou por que está vivendo exatamente essa rotina, nesse ritmo, com essa cara de quem foi derrotado por uma segunda-feira que nem começou? Não? Ótimo. Então este vídeo é para você, porque hoje eu vou te mostrar que aceitar o absurdo da existência ao invés de fugir dele é o jeito mais honesto, mais insano e talvez mais libertador de viver. E antes que você fuja achando que isso aqui é mais um coach de Twitter com voz grossa e frase de efeito, relaxa. Eu não vou te prometer propósito, nem sucesso, nem paz de espírito. Só a verdade, crua, irritante e absolutamente libertadora. Bem-vindo ao canal do Fenrir, o lobo. E Fenrir sou eu. Aperte o cinto. Ou não, porque aqui não tem trilho. O abismo sem manual. Você acordou hoje esperando o quê? Um sinal? Um motivo? Um manual em PDF com o título Como Viver, versão atualizada 2025. Pois é, não veio. E sabe de uma coisa? Não vai vir. A verdade é dura e simples. A vida não vem com manual de instruções. Acorda, docinho. Ela só vem com um prazo de validade e sem aviso, tá? Mas por algum motivo cósmico, a gente insiste em agir como se alguém lá em cima tivesse um plano detalhado pra gente seguir. Um cronograma divino, sem falhas. Uma meta oculta. Spoiler, nem o universo sabe o que está fazendo. Historicamente, até que isso fazia sentido. Na Idade Média, por exemplo, a vida parecia uma equação simples. Obedece, reza, trabalha, morre e talvez vá para o céu. Era o famoso Manual Eclesiástico, versão 1.0, compatível com velas e confissão. Você não precisava pensar, só seguir o script. Mas aí veio o Renascimento, o Iluminismo, Descartes perguntando se a gente existe mesmo e o Nietzsche matando Deus. E pronto, perdemos o chão e o Wi-Fi existencial. A gente matou o gerente do sistema, mas continuou exigindo atendimento ao cliente. Hoje o novo manual vem por likes, coach de produtividade e vídeos motivacionais de 30 segundos. E quando você para de rodar nessa esteira de promessas, percebe uma coisa: a vida virou um looping de repetições sem sentido. Você acorda, toma banho, se veste, corre, trabalha, engole almoço, reclama do chefe, volta para casa, assiste alguma coisa, dorme e repete. Todo santo dia. E quando finalmente sobra um minuto de silêncio, vem o vazio. Aquela sensação estranha de que você tá vivo, mas não vivendo. Lá no século XIX, Kierkegaard, o tataravô da bad vibe filosófica, já sacou isso. Ele falava sobre a angústia da liberdade. Sim, liberdade também causa dor. Porque ser livre significa que você tem que decidir. E decidir sem manual dá medo, dá crise, dá vontade de virar planta. Você pode ser qualquer coisa, mas quando tudo é possível, nada parece suficiente. Quer um exemplo? Imagina o João. O João fez tudo certo. Faculdade, emprego estável, casamento, 2 filhos, carro financiado. Mas aos 35, ele se pega olhando para o teto e se perguntando: era isso? Porque ninguém ensinou o João a pensar no que ele realmente queria, só a seguir o fluxo, como todo mundo. E aqui vai uma solução simples para quem se sente assim. Pare. Isso mesmo, pare. Desliga o celular por 10 minutos. Senta num canto, olha pela janela, não faz nada. Nenhuma meta, nenhuma tarefa, nenhum hábito atômico. Deixa o silêncio falar. Porque às vezes o que você está procurando está tentando falar há anos, mas você está ocupado demais fazendo coisas que não te dizem nada. O que ninguém te contou é que o abismo não é um erro do sistema. Ele é o sistema. E quando você aceita que não existe caminho pronto, descobre algo assustador, mas incrível. Você pode andar para onde quiser. O caos como liberdade.
Se a vida é um jogo sem tutorial, então por que diabos você ainda está esperando as regras aparecerem na tela? Você já está no campo de batalha, só esqueceu de escolher a sua arma. E spoiler, o modo fácil não foi desbloqueado. Aqui entra um cara que parecia ter saído de uma rave no deserto filosófico, Friedrich Nietzsche. Bigodudo, lunático e perigoso, porque ele pensava demais. Ele olhou para o céu vazio onde antes havia Deus e disse: "Tá tudo morto. Agora é com a gente." Nietzsche não dizia isso sorrindo, tá? Ele não era o tiozão da liberdade. Ele sabia que matar Deus era como arrancar o chão com a própria mão. Mas também era a única chance real de construir algo novo. Ele chamou isso de transvaloração de todos os valores. Traduzindo do filosófico para o português claro: jogue fora tudo que te disseram que era certo e invente seu próprio certo. Mas calma, isso não é libertinagem filosófica. Não é faça o que quiser e dane-se o mundo. É sobre responsabilidade. É sobre bancar as consequências do que você cria. E aí vem outro maluco genial, Albert Camus. Ele olhou pro absurdo da existência e pensou: bom, se a vida não tem sentido e a morte é certa, por que não desistir logo? E sabe qual foi a resposta dele? Porque é exatamente aí que tá a graça. Camus era um fã da ironia. Segundo ele, o fato da vida ser absurda não é o fim, é o começo. Ele comparou a existência humana com Sísifo, aquele cara da mitologia que foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima para vê-la rolar de volta todo santo dia. Camus não quis resgatar Sísifo. Ele fez algo mais cruel. Disse que deveríamos imaginá-lo feliz. Isso não é sadismo, é lucidez. Porque Sísifo sabe, ele sabe que a pedra vai cair. E mesmo assim, empurra. Com plena consciência. Com desprezo pelo destino. Com liberdade. Trazendo isso para 2025. Quantas vezes você já empurrou sua própria pedra hoje? Trânsito, planilha, discussão inútil no WhatsApp da família, a meta do trabalho que ninguém lembra na semana seguinte. Você pode olhar para isso como um castigo, ou como Camus, como um ato de revolta lúcida. Você não precisa encontrar sentido nas coisas, você pode dar sentido a elas. O café com pão francês pode ser uma oração. O abraço no seu filho pode ser um manifesto. Seu silêncio pode ser sua resposta ao caos. E é aqui que entra o pulo do gato. Quando você aceita o absurdo, você ganha uma coisa que ninguém pode te tirar: liberdade de criação. A liberdade de escolher o peso da sua pedra e o jeito que você vai empurrá-la. Com fúria, com riso, com arte, com ironia, com consciência. Solução simples? Crie seu próprio rito. Acorde e escreva uma frase absurda no espelho. Dance de chinelo antes de sair. Dê nome à sua ansiedade e mande ela calar a boca. Você não precisa de lógica, precisa de gestos. Porque, no fim das contas, o universo é mudo. Mas você não precisa ser. O corpo continua. Agora você sabe, o jogo não tem regras fixas, a mesa é instável e a ficha que você achava que era de ouro era de plástico reciclado. Mas o que resta quando o palco desaba? Você, de pé, com o caos nos ombros e o peito aberto. A maioria das pessoas foge dessa consciência, correm de si mesmas como se houvesse algum lugar neutro nesse mundo. Mas não existe neutralidade quando se está vivo. Até a omissão é um gesto. Até a apatia tem consequências. Então, se a vida não vem com um propósito pronto, se os deuses antigos estão mudos e os novos só falam por push notification, o que te impede de virar autor da sua própria ficção?
Não confunda isso com um otimismo barato. Não é sobre pensar positivo, vibrar na frequência do sucesso ou se atrair com o universo. É sobre olhar para o abismo e não desviar o olhar. É sobre andar, mesmo tremendo, continuar, mesmo ciente do fim. Escolher, mesmo sabendo que tudo escapa. Você já entendeu que não existe caminho iluminado, mas talvez exista um traço torto de autenticidade esperando você começar a andar. Talvez a liberdade não esteja em romper correntes, mas em aceitar que não existem correntes, só escolhas. Quer uma dica prática, real, agora? Comece pequeno. Escolha uma coisa hoje que seja só sua. Algo que ninguém vai entender, ninguém precisa aprovar e que não serve para nada, exceto para te lembrar que você está aqui, presente, respirando, resistindo. Leia um livro esquisito, use uma roupa que não faz sentido, crie uma rotina que pareça ritual, fale consigo em voz alta, faça algo sem utilidade, crie, mesmo sabendo que tudo é provisório, porque viver sem sentido é justamente o que permite criar um, mesmo que só por hoje. E quando alguém te perguntar, mas por que você vive assim? Você vai responder com um leve sorriso, meio debochado, meio honesto. Porque eu posso. E isso basta. Se você chegou até aqui, parabéns. Você encarou o vazio e não virou as costas. Agora comenta aí, qual o absurdo que você decidiu enfrentar hoje? E se você quer seguir nessa caminhada onde ninguém sabe o fim, mas todo passo importa, se inscreve, ativa o sino e anda com a gente. A estrada não tem mapa, mas quem disse que isso é ruim?